Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez aqui para anunciar a palavra do Senhor, para trazer uma mensagem de paz e esperança de acordo com a Bíblia, não é? De acordo com tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Iniciamos esse domingo, então, antes de fazermos a nossa oração inicial, apresentando então a Deus todas as mamães, né? Todas as mães. Hoje é o Dia das Mães. Parabéns para todas as que nos acompanham, aquelas que são guerreiras, batalhadoras, aquelas que amam de verdade e de forma incondicional, não é? Porque as mães têm esse carinho especial com seus filhos, têm aquela dedicação incomparável, né? Então, parabéns para todas as mamães nesse dia. Que o Senhor as abençoe. A paz do Senhor para a irmã Eliane, que já chegou também, já está com a gente. Deus abençoe a irmã Eliane. Também Dia das Mães, né? Deus te dê saúde e muita paz nesse dia. E a todos que vão chegando. Nós vamos fazer uma breve oração, então, para iniciarmos um momento de meditação nessa manhã. Eu quero pedir a Deus em prol de todos, aqueles que estão nos assistindo nessa manhã e a todos então também que vão nos ver mais tarde, porque vai ficar gravado aqui, você entra e assiste, pode compartilhar para abençoar outras vidas, porque a nossa finalidade, amados, é trazer a palavra de Deus aos corações, né? Quanto mais pessoas forem atingidas pela palavra, melhor será, porque você vai estar compartilhando aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, em teu santo nome, nós queremos dedicar, Senhor, esse momento, como também temos dedicado toda a nossa vida. Que o Senhor venha a nós nessa manhã, pelo teu Espírito Santo, nos inspirando, nos ungindo, nos orientando, para que nós possamos estar falando tudo aquilo que o Senhor tem preparado em nosso coração para as outras vidas. Assim como tu nos abençoaste através dessa mensagem que nós meditamos, que possas também estar abençoando outras vidas nessa manhã. Senhor, dirige tua bênção nessa manhã de forma especial para todas as mamães que estão nos assistindo, que está vendo esse vídeo agora, Senhor, que o Senhor as alcance, as abençoe, conforte, e muitas delas são que estão precisando nessa manhã de um alívio, de um auxílio, que o Senhor as atenda de todas as formas, Senhor. Meu Deus, muitas delas não estarão perto ou próximo dos seus filhos, que o Senhor esteja presente na vida delas, na companhia delas, e que elas nessa manhã sintam-se abraçadas, Senhor, pelo teu Santo Espírito, sintam-se atingidas por Ti através da Tua palavra, e que esse momento seja de muita alegria para todas as vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia também aí para a irmã Rejane, que já também entrou e vai participar conosco nessa manhã, nesse momento de discussão da palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje, queridos, e vamos parar um pouco para refletir, não tem nada a ver com o Dia das Mães. Você poderia pensar, se o pastor vai trazer hoje uma mensagem para as mães. Hoje eu vou trazer uma mensagem da palavra de Deus para todas as vidas. O meu desejo para as mamães é que Deus as abençoe muito, até a minha mamãe, né, que também já tive um primeiro contato hoje pela manhã, e a todas, sem fim, que estão nos assistindo. Mas a palavra de Deus que vamos meditar traz uma grande lição para todos nós. Nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 10. Gostaria que você que tem um exemplar da Bíblia em sua casa já pudesse também estar com ele em mãos para que nós pudéssemos fazer a reflexão, porque é interessante que nós acompanhemos a palavra. Como eu tenho dito, não se conforme com aquilo que você escuta, mas acompanhe também, não é? Observe junto, para que possamos ver se realmente o que está sendo falado é de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então você que tem sua Bíblia aí, pode também pegar agora. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 10, versículo de número 17. Não é? A minha esposa também já está aí, né? Uma mamãe também. Afinal, temos algumas mamães chegando. A irmã Rejane, a minha irmã, né? A Eliana e a minha esposa, a irmã Nelma, também já aqui presentes conosco. Queridos, falando do Evangelho segundo escreveu São Marcos, nós podemos entender então que dos quatro, esse aqui é um dos mais interessantes. Não foi escrito por um apóstolo, não, porque Marcos não foi apóstolo. Marcos não conviveu com os 11, não conviveu com Jesus. Marcos teve um contato com Pedro,
nós quando lemos no Atos dos Apóstolos, encontramos Marcos lá, com o nome de João Marcos. Ele vai ser companheiro de Paulo, logo em seguida ele vai ser companheiro também de Pedro. E nas narrativas de Pedro, Marcos assimilou aquilo que ele escreveu. E posse então do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele vai então fazer uma narrativa daquilo que Pedro falou também. No primeiro momento que Pedro conhece a Jesus, até os últimos dias, e Marcos vai relatar isso, uma vez que Pedro não escreveu o Evangelho, então Marcos, então seu discípulo, vai fazê-lo. Queridos irmãos, o texto que nós vamos ler está no capítulo 10 desse evangelista, não é? E vai tratar justamente sobre o jovem rico, o mancebo rico. Vamos ler então, a partir do verso 17, e pondo-se a caminho, veio para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma situação bem interessante. Nós encontramos aqui, então, um mancebo, alguém vai chamar mancebo de qualidade, um jovem rico. Lucas vai chamá-lo de príncipe. Uma coisa que nós sabemos e notamos mesmo em Lucas, em Marcos e em Mateus, nesses evangelhos que são chamados sinóticos, é que ele era um homem rico. Isso claro, está claro isso. Talvez ninguém não tenha sabido de primeira, assim que ele chegou, mas Jesus, conhecendo o coração dele, e depois, por referir-se a ele acerca das riquezas, então nós deduzimos e entendemos que esse jovem era muito rico. A forma como ele chega para Jesus é interessante, porque não há conhecimento de ninguém que tenha vindo a Jesus e tenha voltado vazio. E não tenha voltado com uma resposta, ou que não tenha saído satisfeito, porque Jesus tem a resposta para todos aqueles que lhe procuravam. Jesus é um mestre dos mestres, sabe todas as coisas. A sapiência dobra-se, ajoelha-se a ele. Ele é Senhor, ele é o mestre dos mestres. E ele também é aquele que soluciona problemas impossíveis, difíceis, complicados. E as pessoas vinham até Jesus e ele as solucionava. E ele dava a resposta correta, certa, no momento certo.
E as pessoas saíam satisfeitas. Porém, vamos lembrar então, estamos lendo Marcos, Evangelho de Marcos. No capítulo 1 nós vamos encontrar um leproso que procura ao Senhor. No capítulo 2 nós temos um paralítico. No capítulo 3 nós temos um homem das mãos ressequidas, ou ressequidas. No capítulo 5 nós encontramos um homem com a legião de demônios, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. Todas essas pessoas foram até Jesus ou foram conduzidas a ele com seus diversos problemas. Mas o que nós encontramos é que eles vieram com as suas necessidades e Jesus as atendeu. Jesus solucionou os seus problemas e eles saíram satisfeitos. Não é? Veja, quando saíram da presença do Senhor, naquele momento dos encontros respectivos, o leproso saiu testemunhando. O paralítico saiu para casa com o seu leito, foi para casa com o seu testemunho, com a cama que antes ele usava, agora ele vai para casa agora, não é? Veja só, o homem endemoniado, que estava possesso, ele tornou-se, a partir do momento da sua libertação, pelo encontro que teve com Jesus, ele tornou-se testemunha de Jesus, porque quem o conhecia antigamente como um endemoniado, agora o via então como um homem liberto através da pessoa de Jesus. A mulher hemorrágica, que tinha gastado tudo com os médicos, a partir daquele momento que ela encontrou-se com o Senhor e foi até ele, ela voltou para casa com a solução, voltou para casa curada, sarada, e ela era também um testemunho vivo de Jesus. E agora nós encontramos também nessa relação que nós falamos agora há pouco, Jairo, que chega para Jesus com um problema aos nossos olhos insolucionável. Não tem como, morreu. Porém, Jesus Cristo é Senhor até da morte. O nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Tudo está no controle das suas mãos. E ele vai até a casa de Jairo, não prantear, não vai chorar com os demais, ele vai resolver o problema. E isso acontece, e a filha de Jairo é ressuscitada, e também há aquela alegria. Então, o que vimos então? Pessoas que procuraram a Jesus e voltaram com a solução. O Senhor Jesus, ele é poderoso e responde a todos conforme a sua vontade, a todos que o procurarem, né? Buscai e me achareis. É isso que a palavra nos diz no livro de Jeremias, e nós entendemos que quem busca o Senhor encontra. Porém, nós temos que entender as respostas que ele dá. Mas o que queremos falar é acerca desse jovem que também procurou o Senhor. Jesus tinha acabado então de abençoar algumas crianças e ao caminhar, ao andar, chega-se um jovem a ele. Aqui fala um homem, mas Marcos vai chamá-lo de jovem, não é? Ele, ao chegar na presença do Senhor, ele se ajoelhou na presença do Senhor Jesus. Algumas pessoas dizem que esse jovem, ele veio arrogante para o Senhor. Muitas pessoas falam que ele veio apenas para mostrar que era um homem já justo e que não faltava nada para ele. Mas ao encontrar esse momento aqui, que Marcos descreve, não é? Nós vemos que aquele homem se ajoelha quando encontra com Jesus. Amados, a nossa posição, a nossa reação ao encontrar com o Senhor Jesus conta muito, vale muito. Como nós estamos chegando na presença dele, eu sempre enfatizo isso. A forma como chegar a Jesus vai fazendo uma diferença muito grande naquilo que você precisa, naquilo que você quer, na sua adoração, na nossa adoração. A Bíblia fala de um homem, um publicano e um fariseu, que buscam ao Senhor Jesus, não é? Que vão ali, estão lá no templo orando ao Senhor. E o que acontece então? O fariseu está de pé na presença de Deus, ali no templo, orando, mas ele está de pé e batendo no peito, vangloriando-se, falando das suas bondades, da sua religiosidade. E ao lado dele está lá um publicano que algumas pessoas discriminavam, tinham como pecador, como um imperdoável pecador. E o fariseu dizia: Senhor, graças te dou meu dízimo, porque eu faço meus jejuns e não sou como esse publicano pecador. Veja que coisa, como que a pessoa pode chegar arrogante na presença do Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É isso que acontece. Ele disse que ele vai dar graça ao humilde, mas vai abater o soberbo. O Senhor faz isso. E o publicano lá, na sua humildade, nem ousava levantar a cabeça, dizia: tem piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Esse jovem aqui, ele se ajoelhou diante do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17.
correu para ele um homem e lhe perguntou, o qual se ajoelhou diante dele. Dobrar-se diante do Senhor. Reconhecer a sua soberania, a sua santidade. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é? Mantenha-se em silêncio na presença de Deus. Reverencie ao Senhor. Isso é muito importante. Louve a Deus, exalte a Ele. E ele, ao se ajoelhar, ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Há quem acredite que naquele momento Jesus estava dizendo que não era bom. Há quem acredite que naquele momento Jesus estava se colocando no lugar de uma pessoa qualquer, um pecador comum. Mas ele estava apenas enfatizando o que o homem estava dizendo. A própria Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que Jesus é o bom pastor. Também nos mostra na parábola que ele é o bom samaritano. E Jesus, enfim, é bom. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Jesus é bom. Alguém diz, Jesus é bom e o diabo é que não presta. Nós sabemos. Não é? Mas Jesus é bom mesmo. Então o que aquele homem está dizendo? Jesus está enfatizando o que ele está falando. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Em outras palavras, você está me chamando de Deus. E era isso que Jesus queria que os homens reconhecessem. Quando Bartimeu cego chama Jesus de filho de Davi, ele está dizendo que Jesus é o Messias, o prometido, o rei prometido. Em outras palavras, ele está dizendo que Jesus é Deus também. Amados, essa declaração daquele homem foi muito importante naquele momento. Ao ele se dobrar-se diante do Senhor, lembra uma coisa, aquele jovem era judeu, aquele jovem pertencia ao judaísmo. E os judeus são monoteístas, como os cristãos também são. Ou seja, eles não se dobram diante de nada e de ninguém, a não ser diante de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Diante da estátua que foi levantada, não se dobraram. Lembra de Daniel, que orava e não se dobrava diante de ninguém mais. Todo judeu, praticante, religioso, ele não se dobra diante de ninguém, mas diante de Deus sim. Então a atitude daquele jovem de se dobrar diante do Senhor e chamá-lo de bom, já dizia que ele reconhecia a divindade de Jesus. E também outra coisa, ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus também falava isso. Mas aquele rapaz, quando vai ao encontro de Jesus, em sua palavra, nós já percebemos que ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Observe só. Que farei para herdar a vida eterna? Ele estava procurando alguém que poderia lhe dar a palavra de vida eterna. Ele estava procurando alguém que poderia lhe levar para a eternidade. Ele estava procurando alguém que poderia solucionar o seu problema de salvação. E só Jesus pode salvar, só Deus salva. Foi por isso então que nós reconhecemos aqui nesse texto que aquele jovem não era um jovem que chega arrogante, mas ele vai reconhecer Jesus. Só que ele está com dúvidas. Porque quem não encontrou ainda a verdade, quem não encontrou ainda a porta, fica perambulando, fica batendo numa porta e outra, até que encontra Jesus. Jesus é a solução. No capítulo 4 de São João, quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz para ela que ele é a solução. Porque da água que ele dá, ninguém tem mais sede. Ou seja, não precisa buscar em lugar algum, uma vez que Jesus é tudo para nós. A paz do Senhor para o irmão Francisco, lá em São Paulo também, que está nos acompanhando. Deus abençoe. Mas olha só, Jesus vai falar para ele: tu sabes os mandamentos. Olha como Jesus se refere-se a ele. E não é uma pergunta. Jesus está falando: tu sabes os mandamentos. Ou seja, ele sabia que aquele jovem era um judeu praticante do judaísmo. Tu sabes os mandamentos. Marcos capítulo 10, versículo 17 por diante, é onde nós estamos meditando. O versículo 19, tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Olha que coisa interessante. Jesus está falando da parte, a segunda tábua que trata dos preceitos morais, não é? Ele não está falando nem da parte religiosa, de um amor a Deus, agora está com o amor ao próximo. E Jesus então resume em 2 mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira parte da lei, toda ela.
a partir do primeiro mandamento. E a segunda parte, ao próximo como a si mesmo, não é? Nós encontramos então nessa palavra de Jesus, Jesus referindo-se justamente à atenção ao próximo, ao amor ao próximo, que tem que haver na vida daquele que ama a Deus. Tu sabes os mandamentos, ele apresentou todos eles, todos os mandamentos morais para aquele jovem, e olha a resposta dele. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Está vendo como ele era praticante? Está vendo como ele era um judeu que cumpria com a sua parte? Nós encontramos, na própria palavra do Senhor, no livro de Lucas, quando fala de Zacarias e a sua esposa, os pais de João Batista, diz que eram judeus fiéis, israelitas fiéis. Quando o Senhor encontra Natanael, ele diz que há um israelita ali fiel e em qual não há dolo nele. Quando Paulo vai falar sobre sua vida, ele diz que ele era fariseu praticante. Ou seja, existem judeus que praticam a palavra, que meditam na palavra, que leem o texto sagrado, que acompanham a sua religiosidade. Assim como esse jovem também o fazia acerca da lei de Moisés. Mas ele ainda não tem encontrado paz. Ele não tem encontrado ainda a palavra da salvação. Porque a letra, só a leitura do texto não adianta uma vez que não haja verdade para praticá-lo. Então não haja um entendimento para praticar, para fazer o que é certo. Não é apenas ter a palavra, é examiná-la e cumpri-la que vai fazer a diferença do ser humano. E aquele jovem, apresentando-se então como conhecedor, segundo Jesus o próprio interrogou naquele momento, como conhecedor da lei, ele faz uma pergunta bem enigmática. Ele dá uma resposta enigmática. Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Pronto, Senhor, tenho guardado a lei. Já resolveu o problema? Não, só que não. Observa só. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Eu não sei o que passa naquele momento na cabeça daquele jovem. Talvez ele tivesse uma compreensão judaica ou então da religiosidade da época, que sempre tinha que haver um ritual, algo que pudesse ser feito pelo religioso para que lhe conferisse a salvação. Ou seja, alguma coisa, alguma atitude humana, alguma ação humana, para que pudesse então completar com aquilo que seria então a leitura do texto sagrado, ou seja, a participação do homem na salvação. Um abraço para meu amigo e pastor Neemias, que também está conosco nessa manhã. Mas será assim? Será que as Escrituras Sagradas nos ensinam isso? Que há uma participação humana na salvação? No livro de Efésios, nós lemos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma coisa interessante, não é obra humana, não, são atitudes humanas que salvam, mas é a graça de Deus. A graça é um presente, uma vez que é dom. Então, se é presente, não sou eu que pratico alguma coisa para a salvação. Aquele jovem, quando chegou para o Senhor Jesus, ele realmente disse isso: que bem farei, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Olha só, amados, o Senhor Jesus, quando pergunta pelos mandamentos, e ele diz que as observa, e o Senhor diz para ele: falta-te uma coisa. A resposta de Jesus da falta para aquele rapaz é bem interessante. Observe: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ao lado daquele homem, ou ao redor de Jesus, presenciando aquele diálogo, estavam 12 homens, que tinham abdicado de tudo, deixado tudo por Jesus. E isso era a prática daqueles que queriam segui-lo naquele momento, deixar tudo. Redes, casas, pais, mães, famílias, por Jesus. A palavra para aquele jovem não foi diferente. Vende tudo quanto tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha, aqueles preceitos morais que o homem tinha observado diz respeito ao amor ao próximo. Mas será que aquele jovem tinha essa atenção? O que era mais importante na vida daquele homem?
O que era mais importante na vida daquele jovem, está certo que ele era religioso, observador da lei, observador da palavra, né, da lei mosaica. Mas o que era mais importante na vida dele, o que é que ele amava mais, o que é que estava o coração dele? Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o que é que tem como prioridade na vida? O que é que eu tenho, então, como uma coisa mais importante, que eu não largo de jeito nenhum? O que será? Né? O que será que eu tenho? Aquele jovem, então, foi abordado num ponto crucial da sua vida. O que é que ele tinha de mais importante? No que é que ele se apegava para garantir-lhe paz, sossego, tranquilidade, manutenção? O que é que ele tinha, então? Ele era rico. Alguém pode até falar assim, pastor, está explicado, né? Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? É o amor a ele, é o amor à moeda, a dedicação exacerbada em detrimento das outras coisas da vida que são importantes, é que pode, então, fazer com que o homem se afaste da verdade divina, se afaste da verdadeira vida, se afaste de Deus. O que nós precisamos? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E aquele jovem, ao ouvir aquilo, versículo 22, ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. E abrir mão daquilo seria doloroso para ele. Observou o coração? Onde está a riqueza? O que é mais precioso? Eu vou deixar tudo para seguir a Jesus? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão do que eu tenho? Será que vale a pena eu abrir mão das minhas riquezas, das minhas posses? Amado, o nosso amor tem que ser um amor espiritual, mas abrangentemente material também. De que forma, pastor? Olha só, se eu tenho Jesus como meu pastor, ele é o meu guia, ele é o meu amado, ele não vai deixar que você passe privações. Ele vai atender às suas necessidades. Mateus capítulo 6 fala que nós não podemos estar preocupados com o que havemos de comer, de beber, com o dia de amanhã, porque o Senhor é o dono do amanhã, o dono de hoje também. Ele é o provedor, ele é aquele que está presente todo momento de nossas vidas. E ele disse, não vos preocupeis com essas coisas, com o amanhã, com o que há de vir, com o que há de comer, com o que há de beber. Mateus capítulo 6, ele diz, observai os lírios do campo, observai as aves do céu. E ele fala que há uma provisão para eles, para torná-los sempre vivos, sempre lindos, o Senhor com eles. E ele disse, buscai o reino de Deus e sua justiça, primeiramente, e depois, todas as coisas vos serão, todas estas coisas que ele fala, vos serão acrescentadas. Ou seja, a provisão, a necessidade, o Senhor vai atender na sua vida. A paz seja para a irmã Sônia, também que está nos acompanhando agora. Deus vai ser presente na sua necessidade. É bom ter dinheiro? Sim, é bom para ofertar na casa de Deus, para atender as necessidades do próximo, dos familiares, para atender as suas necessidades também. É uma maravilha ter dinheiro, mas isso não deve ser a nossa riqueza. Não deve ser o lugar onde nós vamos depositar o nosso coração, não, de forma alguma. Deus não nos orientou a isso. Quantas pessoas que falam na prosperidade terrena, o que é a verdadeira prosperidade? De que adianta agora, é triste eu falar nesse ponto, mas para essas pessoas que agora estão contraindo essa doença terrível, esse vírus maldito, né? Esse vírus aí que tem assolado vidas, essas pessoas que estão em estado terminal, de que adianta o dinheiro nessa hora? Nada. De que adianta a riqueza, de que adianta os conhecimentos, de que adianta? Nada adianta. Mas Deus adianta. Sabe por quê? Porque quando você não tiver mais ninguém ao seu lado, quando você não tiver ninguém com quem falar, com quem recorrer, o Senhor vai estar presente lá naquele lugar e vai fazer a diferença na tua vida. A maior riqueza é ter Jesus no coração. E aquele jovem, apesar de ser bom, apesar de aparentemente ser honesto, apesar de aparentemente ser religioso, mas ele tinha amor ao dinheiro. E isso o tornara então arrogante nesse ponto. E saiu triste da presença de Deus. Muitas pessoas já foram à presença de Deus e voltaram felizes, hein? Quantas vezes nós vamos à casa do Senhor, vem aquele louvor maravilhoso e nos deixa felizes. Mas quantas vezes
Deus quer falar para você, para mim, que nós precisamos melhorar. Mudar nossas preferências, mudar nossas prioridades, mudar aquilo que estamos dedicando mais tempo do que a Ele próprio. O que é que nós precisamos? Dedicar nossa vida para Deus. Dedicar nosso tempo para Deus. Eu repito, como fizemos na outra meditação que fizemos há dias atrás, o que tem sido prioridade para nós nesse período de isolamento social? O que é mais importante? Será que é aquela série que eu estou observando, que eu estou acompanhando? Eu não posso perder um capítulo, eu estou até sem dormir porque eu preciso ver. Ou é o Senhor? Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida e você vai ver a diferença que vai fazer. Paz no momento de tribulação, conforto no momento de tristeza, alegria no momento da desesperança. Deus vai fazer isso na sua vida. Eu não vou fazer falsas promessas, não. Quem sou eu? Eu preciso apenas falar aquilo que Jesus falou para nós. Presença dele em todos os momentos. Olha como o salmista falou, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como é que aquele rapaz vai sair então da presença de Deus depois de ouvir aquela palavra que não foi a que ele queria? Nós somos assim, né? Vamos para a presença de Deus dizendo, Senhor, fala para mim. Mas o que é que eu peço? Para Deus falar para mim o que eu quero. Mas você precisa preparar os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer para você. Ele é aquele Deus que conhece bem os seus filhos, viu? Ele nos conhece bem, conhece o profundo, melhor do que ninguém, melhor do que a nossa mãe mesmo. Versículo de número 22, acompanha comigo. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Olha só, agora Jesus dirige para todos aqueles que estão presentes, e mediante ao que aconteceu com o jovem lá, ele dá um exemplo para todas as pessoas, uma palavra impactante. Quão difícil Jesus olhando para o redor diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar-lhe, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. A paz do Senhor, para a irmã Dinha também que está nos acompanhando, lá de Cabedelo. Olha só, Jesus está falando aqui, mais uma vez enfatizando aquilo que nós já falamos aqui. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, não. Aliás, não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas sim o amor a ele. O amor a ele. Viver em prol do dinheiro é a raiz. Por esse motivo, muitas pessoas têm deixado família, têm abandonado a presença, a companhia dos filhos, não têm vivido mais para si. Têm apenas se desgastado, correndo atrás, uma vez que deveria buscar a Deus com essa intensidade. Aí sim, as coisas iam entrar no devido acordo, iam ser solucionadas, porque o que nós precisamos realmente é de Deus 24 horas. Observa, Jesus mais uma vez fala daquele jovem para os que estão ao redor, versículo 24, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Onde está a nossa confiança? O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Deus. É no nome dele que nós venceremos, que prevaleceremos. Chegaremos do outro lado. Com certeza, em nome de Jesus. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Marcos 10, agora estamos no verso 24. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só quão difícil é, né? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Há algumas interpretações acerca desse texto, dessa frase, desse provérbio, que era comum naqueles dias. Hoje, atualmente, as pessoas dizem que aquilo ali tratava-se de uma agulha mesmo, e o camelo seria uma linha muito grossa, aquela de amarrar até em navios, e era para passar no fundo de uma agulha comum, seria muito difícil, né?
Mas naquela época, e remontando àquele período, já tinha um provérbio similar a esse, e tratava-se de animais enormes para passar em lugares estreitos. O que nós observamos que o maior animal naquela época era o camelo, ali naquela região. Era o camelo, pelas suas corcovas. E geralmente ele vinha bem abastecido. Né? O camelo era um animal para viagens, para passar, para enfrentar desertos, enfim. E curiosamente havia nas muralhas, na muralha lá de Jerusalém, uma porta estreita chamada da agulha, porta da agulha, que era muito pequena, por sinal, e baixa, não é? Então, para passar por ela, poderia apenas ser um homem apenas. E um animal seria difícil passar por ele. Porém, para que um camelo pudesse passar por aquela porta chamada da agulha, era necessário que ele se ajoelhasse e deixasse todas as cargas que ele vinha trazendo para que pudesse ser introduzido por aquele espaço tão pequeno que era aquela porta chamada agulha. Observa comigo, essa segunda explicação acerca deste provérbio parece ser a mais viável, então. Sabe por quê? Porque para passar pela porta chamada estreita, é preciso que a gente se humilhe, ou seja, se ajoelhe, como diz ali a palavra, não é? Se dobre diante do Senhor. E é necessário para que o camelo passasse por lá também, desprovisse de tudo aquilo que ele vinha carregando, ou seja, abandonasse toda a sua carga. E não é assim que é a verdade. Para que nós possamos entrar na presença de Deus, tem que ser com humildade, ou seja, se ajoelhando e deixando de lado toda a carga que nós vamos trazendo. Nós temos que limpar a nossa mente, nosso coração de tudo e abraçar apenas o Senhor Jesus e passar, por conseguinte, pela porta aberta. Mas vamos então para a explicação do Senhor Jesus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Que pergunta forte, que pergunta pesada, então, né? Olhando para as condições humanas, quem poderá, pois, salvar-se? Eu digo para vocês, biblicamente falando, ninguém. Ninguém pode salvar-se ou salvar a si próprio. As nossas condições se esgotariam, nós não alcançaríamos a salvação. A salvação não é uma atitude humana, não é o que o homem alcança por ele próprio. Não é pela luta, não é por sacrifícios que nós alcançamos a salvação. Porém, eu tenho uma boa notícia. O sacrifício de um homem trouxe a salvação para a humanidade. Esse homem se chama Jesus. Ele veio salvar. Ele veio fazer aquilo que eu e você não conseguiria fazer, salvar a nós. Ele morre para nos dar a vida. É como nós acabamos de falar do livro de Efésios capítulo 2, não é? Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. Sabe o que é graça, né? Repetindo, graça é um presente sem que você mereça. Imagina só, para uma mãe ganhar um presente hoje é normal, hoje é o dia delas. Mas imagina você que não é mãe, não é até um homem, pode ser até, e chega alguém na sua casa e lhe dá um presente que você precisa. E de repente aquela pessoa chega e toma, isso é para você. Você vai dizer que, mas eu não mereço isso, eu não estava esperando. É um presente sem que você espere, sem que você mereça e sem que tenha condição de alcançá-lo. Foi isso que Deus fez na sua vida. Pela graça sois salvos. É um dom. Sendo dom, é dádiva, é presente. Só quem pode dar é quem tem. Só quem pode salvar é Jesus. Então, Jesus fala aqui, quem poderá, pois, salvar-se? É claro, ninguém pode. Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Você refletiu comigo aqui? Você olhou? Olha, não adianta. Não faça sacrifício para ser salvo. Não faça boa obra para ser salvo. Você não vai conseguir. Boa obra é coisa boa mesmo, para atender às necessidades dos nossos irmãos, porque isso é um ato de humanidade. Tem que ser praticado sim, faz parte do cristianismo também, mas isso é uma coisa comum, humana, cada um atendendo à necessidade do próximo. Isso é bom, é bíblico também, tá certo? Mas as suas boas obras não poderão alcançar o céu, não poderão alcançar a salvação, não são boas obras. Mas pastor, quer dizer que o cristão não precisa fazer boa obra? Não, você está enganado nesse ponto. As boas obras na vida do cristão não é para ser salvo, mas é porque ele é salvo. Isso faz parte dos frutos que Deus provoca na vida dele através do Espírito Santo. A compaixão pelos necessitados, o amor pelo próximo. Isso é bíblico. Boa obra não conduz ninguém ao céu.
Repetindo, só quem pode levar ao céu é um homem que falou em São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Bom dia também ao meu amigo Fernando, amigo e companheiro de trabalho. Deus te abençoe, amado. Olha só que interessante. É Jesus que é o acesso, não é a religião. Não, de forma alguma, não é a religião, não é as práticas humanas. É Jesus através do seu dom gratuito. Você não paga nada para a salvação. Se alguém está cobrando a você alguma coisa, para Deus, para orar por você, você rejeite isso. Isso é antibíblico, isso é herético. Você tem acesso direto a Deus através da sua oração. Vá até o seu quarto, dobre seus joelhos, ore ao Senhor. Você pode sim. Jesus abriu o caminho, Ele abriu a porta para você. Você tem um acesso direto com Deus. Não precisa de ninguém intermediar você, não. Rejeite isso, deixe isso para lá. Vá direto para Deus. A porta está aberta. A porta está aberta. Lá vai. Então, Jesus disse: aos homens isso é impossível, versículo 27 do capítulo 10 de Marcos, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Ele querendo, salva. Sim, Senhor, até o mais vil pecador. Não precisa ser bonzinho, não. Basta apenas ele amar. Basta apenas ele querer. Porque a autoridade para a salvação é dele. Ele é o autor e consumador do quê? Da nossa fé. Então, se é ele que preparou a nossa fé, que nos deu a fé para a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, então a fé é dom de Deus e a salvação também. Então, basta apenas ele querer. Se você sente desejo de Deus em sua vida, se você sente desejo de salvação, pode ficar certo, querido. Deus está tocando na sua vida. É o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. E é isso que se chama a vontade de Deus para a salvação do ser humano. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus está trabalhando na sua vida. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tudo deixamos, disse Pedro. Pedro era aquele dos apóstolos, aquele que sempre falava à frente. Aquele que sempre falava aquilo que os demais queriam falar também. Aquele que se manifestava dentre os 12. Ele faz uma pergunta: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Abandonaram tudo e seguiram a Jesus. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Olha só que coisa interessante. Foi aquilo que aqueles 12 fizeram. Abriram mão de tudo que tinham, abriram mão de suas vidas, abriram mão de seu trabalho, de tudo para seguir a Jesus. Não é? Veja só o que o próprio evangelista Lucas escreve no capítulo 9, versículo 23 a 25. Escuta bem. Jesus dizia a todos, não era só os 12. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é fácil? Não é. É fácil negar a outras pessoas. Alguém chega para você: eu quero isso. Você: não vai fazer, não vou fazer. Negar é fácil para outras pessoas, mas negar a si próprio, renúncia, essa é a palavra, biblicamente falando, é isso que faz com que você se torne uma pessoa diferente, não melhor, mas diferente diante de Deus. A renúncia, aquele jovem não conseguiu renunciar à sua riqueza. Isso o tornou, então, triste e saiu dali decepcionado. A Bíblia não fala se mais tarde ele teve uma reflexão e voltou-se para a verdade bíblica, não. Mas vai nos mostrar que naquele momento ele ficou decepcionado, porque ele não conseguiu deixar, não conseguiu renunciar. Continuando o texto de Lucas capítulo 9, a partir do 23 ao 25, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observou? Todo dia não vai ter uma água fresquinha, não. Não vai ter uma flor perfumada, não. Todo dia vai ter uma cruz. Todo dia vai ter a cruz para carregar. Cristianismo é
vida sacrificada. O cristianismo é via dolorosa. O cristianismo é passar por problemas, por dificuldades, por decepções, mas nunca cair nessas situações. Permanecer firme, permanecer em pé com o Senhor Jesus. É Ele que nos ajuda nesses momentos difíceis, viu? Verso 24 do capítulo 9 de Lucas. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha que coisa interessante. Ganhar a vida, ganhar o mundo, ganhar as riquezas, ganhar os prazeres, pode ser. É uma boa opção para muitas pessoas. Porém, ele vai perder o principal, que é Jesus. Mas amar a Jesus e deixar de lado todas essas coisas é melhor ainda, porque você vai ganhar a vida eterna. Todo aquele que abre mão de tudo que tem por Jesus, ele receberá a vida eterna. Apesar de que Cristo falou aquilo para os discípulos, que foram eles que deixaram tudo naquele momento, fisicamente falando, por Jesus, né? Radicalmente falando, eles tinham direitos especiais diante do Senhor porque fizeram a opção correta. Mas a todos aqui, Jesus fala, negar a si mesmo e amar a Deus sobre tudo. Ou seja, o meu amor para com Deus tem que sobrepujar o meu amor pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus filhos, por tudo que tenho. O amor a Deus tem que ser a maior atitude, o maior sentimento que deve haver na vida do homem, do ser humano. Amar a Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele quem nos fez, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu o fôlego de vida, é Ele que nos mantém, e foi Ele que deu a minha esposa, foi Ele que presenteou a minha mãe, vou te chamar presentear, né? Com a minha vida, e a mim me presenteou com ela. Então foi Deus que deu essas coisas preciosas que nós temos. O que devemos fazer? Amar a Ele sobre todas essas coisas, sobre tudo que eu tenho. Vou terminar essa parte de Lucas para continuar o que estamos falando lá em Marcos. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida, e perder aquilo que vale mais que a vida futura, do que adianta. Vamos lá. Jesus fala para os seus discípulos, deixar tudo, pai, mãe, irmão, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Alguém vai se debruçar sobre esse texto agora e vai falar o seguinte: pastor, eu estou vendo aí uma pontinha de prosperidade financeira, material. Não enxergue dessa forma. Você tem que ver a coisa no contexto do que está escrito. E o texto é toda a Bíblia. Pedro, Tiago, João e os demais, Natanael, Filipe e os demais apóstolos, qual deles teve 100 casas? Qual deles teve 100 carros? Qual deles teve 100 propriedades? Eles viveram sim uma vida abundante, uma vida aqui com muito mais do que eles tinham antes, porque agora eles não tinham só uma mãe, tinham várias. Agora ele só tinha só um irmão, tinha vários. Agora ele só tinha só uma irmã, tinha várias. Agora ele não só tinha apenas a casa dele, mas ele tinha as outras casas. Eles tinham agora uma nova família. E a família de Deus que é grande, que abraça, que recebe. Você ganha muito mais com Jesus. Você ganha muito mais abrindo mão dessas coisas por Ele. Ame a Deus sempre acima de tudo. Nós estamos perto de terminar. Mas não podemos falar do verso 31. Né? Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Que texto interessante, né? Muitas vezes a gente vai pensar assim, quer dizer isso, né? Muitos primeiros, eu entendo que primeiro é primeiro, derradeiro é derradeiro. Quem vem primeiro está na frente, mas espera aí, as coisas de Deus são bem diferentes, né? A matemática divina, a lógica de Deus é bem diferente. Por exemplo, 1 mais 1, segundo a matemática comum, são 2. Mas a Bíblia diz, unir-se-á um homem ou uma mulher e ambos serão um só. Né? E na Bíblia fala que existem 3 pessoas na Trindade. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 são um. Então na matemática de Deus é bem diferente. Né? Então na questão de primeiro e último, a palavra de Deus nos mostra aqui, que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os
primeiros. No texto nós vamos já falar de forma bem clara. Trata-se dos judeus, os primeiros que tiveram os contatos, o contato tanto com a profecia acerca de Jesus, como com o próprio Jesus. Eles viram Jesus, eles estavam com ele, eram os primeiros. A primeira de todas as nações até a revelação do Filho de Deus, o Salvador, foi justamente a nação israelita. Ele fala para a mulher samaritana, no capítulo 4, a salvação vem dos judeus, nasceu no meio deles, não é? O Senhor nasceu lá entre os judeus. A profecia mostra isso. E João, ele fala, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Ou seja, os primeiros seriam então os judeus. E os últimos então seriam os gentios, Aqueles que viriam então a abraçar. Quem é o gentio, pastor? É toda nação, todo povo que não é judeu. Se você não é judeu, você é um dos gentios, aqui citado na palavra de Deus, como eu também sou. E a partir do momento que eu aceito a Jesus, agora eu faço parte do povo de Deus. Não é isso? A paz do Senhor para a irmã Ciene também, que está acompanhando, minha cunhada, que está também acompanhando a gente hoje pela manhã. Então, o que eu tenho observado aqui? Muitos primeiros serão derradeiros. A inversão das coisas. Mas vamos lá. O Senhor Jesus Cristo vai vir, ele vai também arrebatar o seu povo. Isso é conhecido de todo mundo. Todo mundo sabe disso. Ele vai vir levar o seu povo. Essa é uma palavra que eu quero deixar agora para aqueles que estão perdendo pessoas queridas. Perdendo, assim, nesse primeiro momento, sentindo a falta dos seus entes queridos. Deixa eu te dar uma palavra agora de esperança através da Bíblia Sagrada. Muitos primeiros serão derradeiros. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, exatamente, ele diz: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que desde aqueles tempos antigos ficaram com Jesus e padeceram por Ele e com Ele, morreram, estão dormindo, segundo a palavra de Deus. E haverá o dia do arrebatamento, em que o Senhor vai levar para si toda a sua igreja. É um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas Paulo fala no capítulo 5, então, ele diz que não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca da volta do Senhor. Porque o mesmo Senhor voltará, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, em vida nós seremos arrebatados. Os que estiverem vivos na vinda do Senhor, mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor é muito bom, maravilhoso, é Deus em sua palavra, em sua existência, em suas verdades. Não precederemos ninguém, mas chegaremos na presença do Senhor. O que devo fazer? Disse o jovem para Jesus. Jesus Cristo disse: abra mão do que você tem e me siga. Os discípulos disseram: temos deixado tudo para te seguir. E Cristo disse: vocês vão receber 100 vezes mais aqui, para que possam no futuro ganhar a vida eterna. Nessa manhã, a lição para nós é renúncia. A lição para nós é amar a Deus sobre todas as coisas. A lição para nós é colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a prioridade. Faça isso. Dedique sua vida para Deus. E veja a diferença. Veja o que vai acontecer daqui por diante. Não estou prometendo para você riqueza. Não, porque quem prometeu riqueza, segundo a Bíblia, riqueza material, segundo a Bíblia, está no capítulo 4 de São Mateus. Até você pode ler lá, Foi um que tentou Jesus, ele sabia? E ofereceu a Jesus o quê? A riqueza de todo o universo e a glória deles, do mundo inteiro. Não foi Jesus. Jesus prometeu vida eterna. Jesus prometeu paz. Jesus prometeu alegria verdadeira. Essa é a promessa do Senhor. E a minha oração por você hoje, nessa manhã, é que você encontre essa paz. Abandone tudo que é secundário. Abandone tudo que não vale a pena dedicar-se. Ame a Deus sobre todas as coisas. E veja a bênção dele vir à tua vida. E veja a paz de Deus, que excede todo entendimento, entrar na tua casa. Ele disse: deixo-vos a paz.
A minha paz vos dou. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mamães, nesse dia tão especial. Amém.